Quero ler aqui na Santa Palavra. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no capítulo 15. Leitura bem conhecida. Deus é maravilhoso. Aleluia. Marcos capítulo 15, os versos 38 em diante. E o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, e disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Glória a Deus. Só tem aí. Filho de Deus, todos sabem, né? Jesus Cristo, ele como profeta, como Deus, ele nos deu muitos testemunhos, e ele deu esse testemunho que os templos seriam rasgados do alto a baixo, antes que ele morresse. E o centurião daquele tempo, ele não acreditou. Mas quando ele viu aquilo lá, ele apenas se expirou e foi a sepultura. Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. E o céu se rasgou do alto a baixo. Glória a Deus. Quem mais necessita de oração? Também eu gostaria de orar pela uma família. Quem não conheceu a Fernanda Anastácia, a Fabiana Anastácia, que hoje veio a óbito, né, pelo coronavírus, e a família está muito triste, né, mas Deus sabe de todas as coisas. Então vamos orar pela família. Bem, maravilhoso e eterno Deus, nós clamamos, rogamos nesse momento, Senhor, pela família, Senhor, que estão aqui, Senhor, reunidas, Senhor, por esta igreja que está reunida também, Senhor, em prol de buscar a tua palavra. Aqui nós já louvamos e clamamos a Ti, Senhor. E nesse momento também clamo, Senhor, pela família da Fabiana, Senhor. Ó, meu Deus, conforta aqueles corações, Senhor. Que Tu possa também confortar, Senhor, as famílias, Senhor, desse momento. Que muitos se perderam, Senhor, meu querido. Ó, Senhor amado, por esta nação, Senhor, precisa de Ti. Precisa, Senhor, de estar em comunhão contigo, Senhor. Ah, Senhor, feliz é a nação que serve ao Senhor. Meu Deus amado, eu oro para esta nação, meu Deus querido. Eu oro pelo mundo, Senhor. Oh, meu Deus amado, que Tu possa também, Senhor, rogar, Senhor, pelas vidas, Senhor, que foram perdidas neste dia. Oh, meu Deus amado, meu Deus querido, abençoa cada um, Senhor, nesta noite, em prol, Senhor, da família. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir as nossas irmãs? Graças a Deus. Se reúnam aí, minhas irmãs, louve ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Enquanto as nossas irmãs adoram a Deus com o seu hino, nós vamos também adorar a Deus com a contribuição que trouxemos para a casa do Senhor. Você oferte com um coração alegre. A Bíblia nos ensina que a nossa oferta é um ato voluntário que propomos no nosso coração o quanto e como nós queremos, irmãos, ofertar. E quando fazemos isso, devemos fazer com alegria, pois a Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. Seja amado de Deus pela sua contribuição e seja feliz por ser um mantenedor da obra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louva o Senhor, meus irmãos. Senhor.
Santo Senhor. Glórias a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, graças damos a Deus por tudo quanto Deus tem falado conosco já através dos louvores, através da palavra lida. Graças damos a Deus pela oportunidade de adentrar esta casa. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela oferta, Senhor amado e santo, ó Pai, que foi recolhida, trazida pelos teus servos. Que o Senhor possa continuar abençoando, multiplicando, ó Deus amado e querido, e abrindo as portas celestiais sobre a vida dos teus filhos. Agora te pedimos, Senhor, usa-nos, ó Deus, na sua palavra, dá-nos entendimento, Senhor, abre-nos, ó Senhor amado e santo, ó Deus, a iluminação, Senhor, das Sagradas Escrituras do nosso coração, para que possamos assim, mais uma vez, aprendermos, ó Deus, da sua santa e gloriosa palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Capítulo 24, irmãos, do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 24. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 14. Glórias a Deus. Nós encerramos aqui hoje o estudo das parábolas do Antigo Testamento. Esta é a parábola de número 10, de 10 parábolas que estudamos. Esta parábola é uma representação que o profeta Ezequiel faz diante do povo de Jerusalém. É a parábola da panela enferrujada no fogo. Versículo 1 diz assim, os irmãos encontraram? Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, ao 10 do mês. Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se aproxima de Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola à nação rebelde e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: põe a panela para esquentar, põe-na e derrama-lhe água, ponha dentro dela os pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espádua, encha de ossos escolhidos, toma o que há de melhor no rebanho, empilha a lenha debaixo da panela, faze-a ferver bem, e cozinhe-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela enferrujada, cuja ferrugem não saiu dela. Tira dela a carne pedaço a pedaço, não cai a sorte sobre ela, pois o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalvada ela o pôs, não o derramou sobre a terra para o cobrir com o pó. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa rocha nua, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, eu também farei uma grande fogueira, amontoa a lenha e acende o fogo, ferve bem a carne, engrossando o caldo, que os ossos sejam queimados. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, brilhe o seu cobre, fundam-se as suas impurezas e se consuma a sua ferrugem. Foram vãos todos os esforços, não saiu dela sua muita ferrugem, nem mesmo pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, pois eu quis purificar-te e tu não purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não tenha satisfeito sobre ti a minha indignação. Eu, Senhor, o disse: será assim e o farei. Não tomarei atrás, não pouparei
nem me arrependerei, conforme os teus caminhos e os teus feitos te julgarão, diz o Senhor nosso Deus. Amém. Amados, queridos irmãos, nós viemos acompanhando através das parábolas estudadas algumas sentenças e juízos que Deus veio derramando sobre Israel, anunciando concertos, e observamos, irmãos, que todas as vezes que Deus se pronunciou a Israel, e aqui no caso mais especificamente falando de Jerusalém, a Israel do Sul, nós observamos, irmãos, que mesmo sendo advertidos, eles não tomaram um caminho diferente. Todas as vezes que Deus chamou Jerusalém, o seu rei, o seu povo, para se consertarem diante de Deus, eles não fizeram caso de ouvir a voz do Senhor. Todas as oportunidades que foram dadas para que este povo viesse ao arrependimento, eles tomaram para si oportunidades não de se arrepender, mas de fazer, irmãos, diferente da vontade de Deus. Todas as vezes, irmãos, que Deus cedeu a eles uma porta de escape, eles fizeram questão de tomar um caminho diferente, causando assim, irmãos, tristeza no coração de Deus, decepcionando o Deus que estava alertando para um perigo que viria, que chegaria, e mesmo assim Israel não se deu por avisado. A Bíblia vai dizer aqui neste capítulo de número 24 de Ezequiel, que Deus levanta o profeta Ezequiel, e que este profeta, irmãos, ele muitas vezes, ao anunciar a palavra de Deus a Israel, ele falou por parábolas. Talvez um dos profetas que mais tenha falado por parábolas no Antigo Testamento foi o profeta Ezequiel. O povo, quando via Ezequiel vindo em direção à cidade, alguém já colocava a mão na cabeça e dizia assim: lá vem o contador de parábolas, lá vem o profetizador de parábolas, zombando do profeta. A Bíblia diz, irmãos, que nesta ocasião, mais uma vez, o profeta vem lançar uma parábola sobre Israel. Só que desta vez ele faz uma parábola em forma de representação. Ele encena uma demonstração do que Deus faria a Israel. Ele leva literalmente uma panela enferrujada nas mãos, ele ajunta bastante lenha, ele coloca a panela sobre esta lenha, ele mata o melhor dos cordeiros, ele separa, irmãos, as carnes nobres deste cordeiro, e ele coloca, irmãos, os melhores pedaços da coxa, da espada, alcatra, e ele começa a procurar os melhores pedaços desse cordeiro e põe na panela, e depois até os ossos ele coloca também na panela. E aí a Bíblia diz que acende-se o fogo, e este fogo começa a ferver a panela com água e com os pedaços de carne, e esta carne começa, as irmãs que aqui são cozinheiras da boa, eu já comi na casa de algumas, a gente sabe muito bem que quando você coloca uma panela no fogo com carne, ela faz aquela espuma. E aqui no caso a Bíblia trata de espuma, não só espuma, porque a panela estava suja, a panela estava enferrujada. A espuma é a sujeira que se solta da panela e sobe no meio da espuma que a carne está fazendo. E ali então se tirava aquela sujeira com uma espumadeira que os irmãos têm na sua casa e lançava-se fora. Mas quando este processo foi feito, viu-se que não dava para comer a carne. E aí a Bíblia diz que o profeta começa a pegar pedaços aleatórios, pedaços nobres, pedaços de carne dura, pedaços de nervo, e vai pensando e tirando da panela e lançando para fora. E aí começa-se um novo processo. Coloca-se a panela no fogo mais uma vez, e agora esta panela que foi levada ao fogo vazia, é colocada agora muita lenha debaixo dela, e junto desta lenha ossos, e começa a se queimar até que a panela fique vermelha. Isto é um processo, irmãos, que talvez se tivessem os funileiros aqui entenderiam. Quando você pega
um ferro enferrujado e leva ele ao fogo, a alta temperatura purifica o metal. O ferro que está enferrujado, a ferrugem vai se soltando, você dá uma limpadinha e sai fora, acaba aquela ferrugem. Mas a ferrugem desta panela em questão era tão profunda que, mesmo levando ao fogo e tornando a panela vermelha, quase ao ponto de fundir carne, osso e panela e tudo, a ferrugem não saiu nem um pouco. A Bíblia diz que o trabalho que foi feito na panela foi perdido, porque nem a ferrugem saiu, nem a carne se aproveitou, o brilho da panela não voltou, tudo foi perdido. Quando nós olhamos para esta parábola, que o profeta Ezequiel fez questão de encenar, pegar e fazer, e as pessoas assistindo o que ele estava fazendo, aqueles homens começam a perguntar: mas o que quer dizer isso, Ezequiel? Ele diz assim: marquem este dia. Este dia era 10 de janeiro de 588 a.C. Marcou-se o dia. E ele diz assim: a partir deste dia, Nabucodonosor vai cercar a nossa cidade. A panela em questão aqui era a cidade de Jerusalém. Quando a gente olha para a cidade de Jerusalém, literalmente ela parece uma panela. Vocês já viram aqui na região do Chile, a Cordilheira dos Andes, aquela cadeia de montanhas? Em volta de Jerusalém é uma cadeia de montanhas, por isso diz os montes de Jerusalém. A cidade fica entre estas cadeias, ela está protegida por uma cadeia. Sem dizer que a própria cidade, chamada Fortaleza de Davi, também é cercada de muros. Você olhando ela por cima, parece exatamente uma panela. E ele está dizendo que esta panela enferrujada é Jerusalém. Enferrujada por quê? Quando Cristo, uma certa vez, olhando para Jerusalém e chorando e lamentando sobre Jerusalém, ele usa uma expressão dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, quantas vezes eu quis vos ajuntar debaixo das minhas asas, como faz a galinha com os seus pintainhos. Observe, irmãos, que Cristo denunciou aquilo que estava acontecendo nestes dias. Os pecados de Jerusalém eram tantos que o sangue dos profetas que tinham sido derramados estavam agora declarados na parábola, dizendo que este sangue dos profetas, que todos eles morreram em Jerusalém, estava exposto sobre uma rocha. Isto fala de um pecado escancarado, de um pecado que estava, irmãos, notório, que ninguém fez questão de esconder os seus erros. Tudo o que Israel estava fazendo contra Deus estava declarado. Todo mundo tinha ciência, inclusive Israel. Por isso, irmãos, a Bíblia diz que esta panela está tomada de ferrugem, está tomada de pecados de morte, de assassinato de profetas e de rebeldia. A expressão que o profeta Ezequiel utiliza é: fala a esta casa rebelde, que assim eu vou fazer, como fiz com a panela, vou fazer com Jerusalém. Jerusalém então é a panela enferrujada. O fogo, irmãos, ou as madeiras que estão sendo colocadas debaixo da panela, é o exército da Babilônia, que está cercando a panela, que está começando a se preparar para atacar dentro da panela. As carnes que foram colocadas dentro da panela, ele fala carnes nobres. Isto fala, irmãos, dos filhos dos reis que ainda eram crianças, dos nobres das cortes, dos governantes. Isto fala, irmãos, dos sacerdotes que ficaram na cidade. Todas estas carnes nobres, isto é, homens importantes de Israel, estariam dentro da panela quando o fogo fosse aceso. Aí ele fala dos ossos, coloca também os ossos, fala de todo o restante dos habitantes, pessoas comuns, pessoas que não tinham tanta importância, relevância na sociedade, mas que habitavam na cidade. Não escaparia nem ricos e nem pobres do juízo de Deus. Amados, é uma coisa que eu sempre tenho batido nesta tecla. Quando coisas ruins acontecem, não acontece só com quem é ruim, acontece também com quem é bom. Não acontece só com quem é rico, acontece também com quem é pobre.
Não acontece só com o negro que foi asfixiado na mão da polícia, acontece também com o branco, acontece com todos nós, acontece com tudo que é carne. Quando nós olhamos para esta parábola, nós vamos entender que a cidade de Jerusalém sofreria uma ação disciplinar de Deus, que viria, irmãos, para destruição quase que completa. Aí a Bíblia diz assim ao profeta Ezequiel, Deus dizendo ao profeta: quando a panela começar a ferver, você tira a espuma, ou seja, você tira a sujeira. O que nós podemos aprender com isso, irmãos, é que no calor da vida, no sofrimento que todos nós passamos, muitas vezes Deus está purificando a nossa vida. Deus muitas vezes trata conosco, nos colocando no calor da vida, para que toda a sujeira de nós possa sair. É como que muitas vezes você, no teu sofrimento, você diz assim: eu não entendo por que está acontecendo, eu não sei por que eu estou passando isso, mas saiba que há um propósito de Deus em limpar a sua vida de todo o mal. Louvado seja o nome santo de Jesus. E muitas vezes é no aquecer da sua panela que a sujeira vai ser expurgada da sua vida. Louvado seja o nome santo de Jesus. Nós muitas vezes não nos damos conta, mas o tempo que mais buscamos a Deus é quando nós estamos na bênção ou na luta. É quando nós estamos nadando em privilégios ou quando a gente não tem a quem recorrer. Não é no tempo da dificuldade? Muitas vezes Deus fecha portas, Deus afasta pessoas, Deus nos coloca em enfermidades ou permite que sejamos tomados de algum bem. Para quê? Por que Deus fecha as portas do emprego? Por que Deus permite um vírus como esse abater o mundo inteiro? Porventura não é para que as nações voltem os olhos para Deus? Em quantas casas o fogo já não foi aceso? Quantas famílias estão chorando os seus lutos e voltando-se para Deus, muitas vezes com o coração partido, dizendo assim: Senhor, tem misericórdia, Senhor, nos ajuda. Quantos neste mesmo ato, nesta mesma situação, têm endurecido o coração e falado contra Deus? O mesmo fogo que revela, irmãos, o arrependido, revela o rebelde também. Percebe, irmãos, que nesta panela fervendo, Deus está mostrando, irmãos, quem é quem. Aí a Bíblia diz assim, que Ezequiel começa a espetar dentro da panela pedaços aleatórios. Aí pega carne dura, pega carne mole, pega carne que tem valor, carne que ninguém gosta. Eu numa feijoada eu fico pescando. Eu pego paio, eu pego costelinha, eu pego esse negócio de orelha, pé, rabo, esse negócio, eu não quero nem olhar para isso aí. Eu quero carne, né? Mas lá a Bíblia diz que Deus mandou ele pegar o que viesse. Pega e tira da panela o que vier. Isto fala, irmãos, da dispersão que haveria quando a nação de Babilônia entrasse em Jerusalém. Haveria, irmãos, escape para alguns. No meio desses que se dispersariam pelo mundo inteiro, sairia nobres para um lado, pobre para o outro, escravo de um lado, livre do outro, mas fugiriam. E o restante seria levado para a Babilônia. A cidade, a Bíblia diz que tem uma nova etapa nesta parábola. Depois que ele arranca as carnes da panela, ele dá uma olhada e diz assim: não aproveitou nada. Ele olha para a panela e diz assim: a panela também continua suja e enferrujada. Ele volta a panela agora para o fogo, junto com ossos e muita lenha. Os ossos agora aqui é a representação dos soldados babilônicos, que estariam, irmãos, pondo à prova Jerusalém. Às vezes, irmãos, a gente não entende, a gente murmura contra o governo, a gente murmura contra o presidente, contra o prefeito, a gente murmura contra os governantes, a gente murmura, irmãos, com tanta coisa que está acontecendo, o desemprego, e mal sabemos nós que todas estas situações são instrumentos de Deus para corrigir, disciplinar as nossas rebeldias. Do que nós nos queixamos? Porventura não são dos nossos próprios pecados? Tudo que nós estamos vivenciando, seja por mais pecados meus, menos seu, mas de qualquer forma é pelos nossos pecados. Deus
Deus tem o ímpio para corrigir o justo. Estes governantes maus que aí se apresentam são instrumentos de Deus para a correção do seu povo. A Bíblia diz que quando nós obedecemos, Deus coloca o justo para governar e nós nos alegramos. Quando nós somos casa rebelde, Ele coloca o injusto para governar e nós gememos, sofremos. É isso que estamos passando no mundo. O mundo parece ter se esquecido de Cristo. O mundo parece ter voltado as costas para Deus. Israel estava vivendo esta situação de alguém que se rebeliou tanto contra Deus, que chegou o momento de Deus dar um basta. Deus disse assim: ponto final nesta situação, acabou, nós não vamos mais dialogar, negociar. Perceba que os últimos versículos lidos aqui, versículo 14, ele vai dizer exatamente isso: eu sou o Senhor, o disse e será assim como eu farei, não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos, os teus feitos serão julgados. Percebe que Deus, irmãos, quando abre mão de nos conduzir, Ele nos deixa a própria sorte. Foi o que Ele fez com Israel. Ele disse: muitas vezes busquei conserto, atraí vocês, preparei a vinha, lembra? Coloquei terra, mandei chuva, guardei do sol, eu fiz tudo o que podia, vocês não quiseram. Agora vocês serão julgados conforme os caminhos que vocês escolheram, e eu não vou voltar atrás disso. E está lá Israel sendo tomada pelos babilônicos, todo mundo está sendo levado ao cativeiro, alguns poucos sendo espalhados pelo mundo porque conseguiram escapar. Mas agora vem a questão da panela. A panela ainda estava enferrujada. Você coloca uma panela no fogo para quê? Para tirar a ferrugem, para voltar o brilho dela, coisa que Israel havia perdido. Perdeu-se o brilho, perdeu-se aquilo que chamava a atenção. O fogo não trouxe de volta o brilho e nem tampouco tirou a ferrugem. O trabalho estava perdido. Irmãos, triste condição é quando nós, como cristãos, nos tornamos, irmãos, rebeldes, desobedientes, cheios de razão, ao ponto, irmãos, de todo o trabalho que Deus está fazendo a nosso respeito se perder. Isso é coisa triste. Quantos são os crentes que voltaram para trás? Ou por causa da enfermidade, ou por causa do desemprego, ou por causa de uma desavença na família. Tem muita gente que se rebela contra Deus porque as coisas deram errado. Observe que, indo além nesta parábola, eles vão tocar fogo em Jerusalém. E eles vão tocar fogo como fizeram com a panela, ao ponto de deixar a panela vermelha e não vai sobrar nada. Todos os elementos vão se fundir. Isto fala, irmãos, dos muros que seriam derrubados, do templo que seria invadido e profanado. Se você observar do versículo 17 em diante, você vai observar aí que o próprio Deus está dizendo assim: eu deixarei profanar o meu templo, eles entrarão e derrubarão a casa que foi edificada para mim. Observe que Deus está dizendo que vai deixar um rei pagão entrar dentro da casa de Deus, destruir a casa de Deus e profanar o altar. Observe, irmãos, o que é que, na verdade, nós precisamos guardar deste texto. Mais importante do que esta casa de oração que nós nos reunimos é a presença do dono da casa. Mais importante do que nós estarmos aqui dentro deste conjunto de paredes é a presença de Deus estar conosco aqui. Israel batia no peito e dizia assim: nunca eles vão entrar em Jerusalém. Jerusalém é terra santa. Jamais, Ezequiel, eles vão pisar no templo e fazer o que você está falando. Deus não vai deixar. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas Deus habita, irmãos, no templo que Ele mesmo fez, que é a minha vida e a sua vida. Ele já estava demonstrando isso àqueles homens, como que dizendo: eu vou deixar profanar esta casa que vocês me levantaram. Sabe por quê? Porque eu não me agrado da casa, eu me agrado da reunião que existe na casa. Eu não quero me agradar do templo, paredes, eu quero me agradar do corpo que se reúne
brincando com os irmãos, eu disse, no passado cantávamos um corinho que dizia assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não é isso? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Não, Senhor. Quando eu cheguei aqui, Jesus chegou comigo lá no carro. Eu abri a porta, ele desceu junto em mim. Entramos juntinhos. Ele não estava aqui me esperando, porque ele veio comigo. Ele já estava em casa. Quando eu estava preparando o meu culto, eu senti a presença dele lá no meu quarto. Quando eu estava lendo a palavra para pregar para os irmãos, Jesus estava comigo lá já. Seja o nome santo do Senhor. Eu não vim aqui me encontrar com Jesus, eu vim aqui me encontrar com os irmãos para prestarmos um culto ao Jesus que já em mim veio para este culto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o que Deus estava ensinando a Israel, que mais importante do que a casa, que mais importante do que este templo erguido, é a presença de Deus manifesta nele. E nós observamos aqui então, que a panela ferveu, os babilônicos entraram, tocaram fogo em tudo que existia em Jerusalém, e levaram aquele rebanho da Babilônia, e ali eles se encerraram, irmãos, por 70 anos. E é interessante que, quando ele está anunciando isso, Deus vem a Ezequiel e diz assim: Ezequiel, eu vou recolher a tua esposa. Versículo 23 em diante. Vou recolher a tua esposa. E tem uma coisa, ela vai morrer subitamente. Você vai colocar um turbante na cabeça, como é o costume de quem está de luto. Você vai calçar os teus pés. Porém, você não vai chorar, não vai fazer nenhum ritual de luto. E aí assim aconteceu. Ele diz aqui: e enquanto eu falava a palavra a vocês, a minha esposa foi recolhida por Deus. Um mal súbito, uma peste, alguma coisa aconteceu com a mulher de Ezequiel, e ela morreu subitamente. Quando ela morre, ele não pode chorar, ele não pode lamentar. E aí aqueles homens de Israel viram a esposa morta, o sepultamento, mas Ezequiel não chorou, não manifestou, e a ordem de Deus era: não coma o pão dos homens. Quer dizer, não vá na conversa deles de fazer o culto fúnebre, de chorar, de fazer. Não parece um pouco a situação que nós estamos vivendo, irmãos? Quantas pessoas que têm perdido os seus membros? Esses dias nós fizemos um enterro ali no cemitério de Guarulhos, eu esqueci o nome, e foi tudo muito rápido. Praticamente não se abriu nem o caixão, era uma tampinha de vidro, e ali oramos, demos uma palavra, e em menos de uma hora estava já enterrando. E muitas vezes, quando se trata dessa doença do Covid, a pessoa, o familiar, nem vê, não consegue nem ver, tem que acreditar que é o parente que está sendo enterrado. Ezequiel estava passando por isso. A dor que estas pessoas estão vivendo hoje era a dor que Ezequiel estava vivendo, mas ele não podia chorar. Os homens da cidade, os maiorais, os sacerdotes disseram assim: Ezequiel, o que é isso que está acontecendo? Tua esposa morreu, você não fez meu velório, você não vai guardar o luto, você não vai chorar? E diz assim: não. Mas por que isso? Explica para nós. Aí diz assim: porque este será o sentimento de vocês. Quando Nabucodonosor arrancar vocês daqui e destruir o templo na cara de vocês, vocês não vão ter reação, vocês não vão saber o que fazer, não vai dar tempo de chorar, e vocês serão arrastados para a terra estranha, e lá vão encerrar os seus dias. Isto, irmãos, é triste nós dizemos, mas o Evangelho é isso. O Evangelho, irmãos, é tornar notório aquilo que há de acontecer. As mazelas desta vida não estão, irmãos, cerceadas na nossa vida. Deus não está, irmãos, nos bloqueando todo o tempo. Tudo o que acontece lá fora pode acontecer aqui. A diferença, irmãos, é que o meu coração tem uma tranquilidade de saber que aconteça o que acontecer, a minha vida está segura em Deus, a minha alma pertence ao Senhor, o meu espírito volta a Deus porque foi Ele quem o deu, e a minha alma está segura em Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Então, olhando para esta palavra, nós vamos observar que o profeta não chora o luto, assim como Israel também não choraria a perda da cidade e do templo. E tudo por quê? Porque o sangue dos profetas haviam sido derramados em Jerusalém,
e haviam sido expostos numa pedra descalvada, isto é, numa pedra a céu aberto. Ainda diz assim: se o teu sangue tivesse caído no chão, a terra encobriria, ficaria como que oculto, né? Tem gente que é assim, irmãos, comete as falhas e tenta encobrir pela poeira do tempo. Pecado, irmãos, não se perde pela validade, não. Pecado não expira o prazo. Pecado, irmãos, aos olhos de Deus, é como sangue derramado em pedra. Tem milhões de anos que arqueólogos entram em cavernas aí, acham aqueles desenhos feitos com sangue de animais, dura até hoje. Assim era o sangue derramado. O sangue de Abel, quando caiu no chão, a Bíblia diz que ele clamava por justiça. Este sangue que clama por justiça, irmãos, é o sangue de todos nós justos de Deus, que muitas vezes sofremos, irmãos, as perseguições, as acusações, as injustiças, que muitas vezes esse sentimento que eu e você carrega, de dizer assim: puxa, quando que isso vai ter fim? Parece que nunca acaba a minha luta, mas vai chegar uma hora que Deus vai tratar com isso. Este sangue está exposto. Agora, mais do que isso, o sangue que é tratado aqui aponta, irmãos, para o sangue que foi derramado numa rocha descalvada. Quem é a nossa rocha? Não é Cristo Jesus? Todo o sangue aqui representa culpa. Toda a minha culpa, toda a tua culpa foi lançada em Cristo Jesus. Aceita esta verdade, vive esta verdade, guarda esta verdade no seu coração. Sobre nós não há acusação, sobre nós não pesa a condenação. Nós estamos livres, irmãos, louvado seja o nome santo de Jesus. Israel é a nação escolhida de Deus, porém o Senhor diz na sua palavra aqui, que nunca mais esta panela vai voltar a brilhar, até que o juízo de Deus esteja satisfeito. Isto é, até que Deus, irmãos, trate com Israel da maneira que Ele quer, essa panela não voltará a brilhar. Sabe só quando ela vai voltar a brilhar? Quando nós passarmos, irmãos, nós não, louvado seja Deus que não, mas quando chegar o período da grande tribulação, que as nações se levantarem contra Jerusalém, ali, irmãos, será o retorno do brilho desta panela. Deus vai mais uma vez lançar a panela chamada Jerusalém no fogo. As nações vão lutar contra ela, e quando Cristo descer e lutar em favor do seu povo, aí então a panela voltará a brilhar. Mas a nós, irmãos, já estaremos brilhando mais do que o sol da justiça, porque estaremos na presença do Todo-Poderoso, o nosso Deus, o nosso Salvador. Então, louvado seja Deus, irmãos, por esta gloriosa palavra, que você possa guardar a sua mente, o seu coração na presença de Deus. Nunca se torne casa rebelde, nunca aceite, meu irmão, que você seja conduzido por aí, por alguém estar falando alguma coisa. Creia nos teus profetas, creia na palavra e prosperareis. Você vai prosperar, irmãos. Fica com a palavra daqueles que o Senhor tem levantado para orientar a sua vida. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus por esta palavra gloriosa que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Meus amados, no domingo nós estaremos de volta com o nosso culto às 18 horas, a escola bíblica dominical às 9 horas da manhã pela live. Teremos a Santa Ceia ainda no segundo sábado, nós estaremos anunciando ainda na semana. Os irmãos fiquem atentos aí para participarem de todos os cultos. Amém, meus irmãos? Não deixe de participar dos cultos. Você que pode, esteja conosco. Vamos estar buscando a presença de Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos, ó Deus amado e santo, porque temos a certeza, ó Deus, que o trabalho das tuas mãos foi feliz, ó Deus, em favor da nossa vida. Que temos alcançado do Senhor misericórdia, graça, que temos alcançado do Senhor, ó Deus, as bênçãos, ó Pai amado e santo, que são provenientes, ó Deus, da cruz do Calvário. Deus amado e querido, que se porventura a nossa panela, Senhor, tenha sido levada ao fogo, que seja, Senhor, para a purificação e o retorno do brilho nas nossas vidas. Assim nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, crendo certo da vitória. Leva agora o teu povo, Senhor, debaixo das tuas mãos santas e poderosas.
livra, guarde e abençoa no retorno aos seus lares. Dá-nos uma noite de paz, ó Deus, e de descanso. Por tua bondade e misericórdia, nós te pedimos todas estas bênçãos, agradecidos, certo da vitória. Tu vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus, e amém. E graças a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos. Que quer a bênção, diga comigo. Amém.